Em Frieren tem muitos personagens poderosos aparecendo à torta e à direita, mas quem são os top 10? Quem estão no top ranking dos mais poderosos? Muitos deles nós já vimos no anime, enquanto outros em breve veremos se o anime adaptar o próximo arco, que tá bem legal. E só pra deixar claro, esse aqui é o meu ranking, certo? A fandom é bem dividida sobre os níveis de poder em Frieren e os personagens mais poderosos, isso porque o sistema de poder aqui é meio confuso. O próprio autor disse para os fãs não fazerem esse tipo de coisa porque o mundo de Frieren não foi criado para ter power levels. No mundo de Frieren, as lutas dependem de muitas variáveis, compatibilidade e outras paradas. Por exemplo, tem gente que está no fundo dessa lista que pode derrotar aqueles que estão um pouco acima, porque a compatibilidade é melhor, não que necessariamente ele seja mais forte. Então mantenha isso em mente e saiba que os níveis de poder em Frieren são bagunçados e muita gente interpreta de forma diferente. Essa aqui é a minha lista. Dito isso, vamos ver quem são os personagens mais poderosos de Frieren. Eu sou o Diogo e sejam bem-vindos ao Grid Animes. Em primeiro lugar, eu tenho duas pessoas, uma certeza e uma dúvida. A certeza é Seri, obviamente. E só pra constar, nesse vídeo eu não vou falar sobre a deusa, porque nós não sabemos realmente se ela existe de fato. Se ela existir, indiscutivelmente ela é o top 1, mas como nós não sabemos se ela existe ou não, nós temos poucas informações sobre ela, eu não vou colocar ela na lista. E bem, Seri é uma grande maga conhecida por ter um vasto conhecimento de magia, sendo praticamente um grimório vivo, onde uma das coisas especiais sobre ela é que ela está viva desde a época mítica, que é onde nós suponhamos que a magia foi criada, passou a existir. Então Seri supostamente viu a magia começando a tomar forma. Então ela é uma das magas mais antigas desse mundo, se não for a mais antiga do mundo. Por causa de sua habilidade e conhecimento, que sinceramente não tem iguais com outras pessoas, ela é considerada a maga mais próxima da deusa. Pelo menos é claro em questão de força, porque de idade com certeza é, porque ela é uma velha. Nem mesmo a Frieren consegue sequer visualizar ela vencendo um duelo contra a Seri. E por isso que ela reina suprema no mundo da magia atualmente. E além disso, ela possui uma vasta quantia de mana que ela construiu durante toda a sua vida, que é quase uma eternidade. Essa mulher é muito anciã. Um bom exemplo para dar é que a Frieren, quando ela para de restringir sua magia, a magia dela fica muito potente, extremamente grande, certo? Enorme. A magia da Seri, quando ela restringe sua magia, é igual a da Frieren quando ela para de a restringir. Ou seja, a Frieren com poder total é a Seri restringida. Isso mostra o quão cabulosa a Seri é. E eu podia vir e falar das magias dela e tudo mais, mas isso não é tão relevante. O importante é que a Seri é top 1 do ranking. E o outro primeiro lugar que eu tenho dúvida é o Kraft. Kraft é um elfo muito antigo. Existem boatos e conversas sobre ele ser tão antigo quanto a própria Seri, ou seja, também sendo um elfo da época mítica. Embora hoje em dia ele seja um padre, no passado ele foi um guerreiro que salvou o mundo ao lado de um humano, sendo ele um antigo herói, talvez o primeiro herói. Existem até teorias de que a espada do herói que o Himmel não pôde pegar é do Kraft. E sim, o Kraft é um antigo herói e ele tem estátuas ancestrais com a sua imagem quando ele tinha a aparência de um guerreiro, onde sabemos que em algum momento ele se tornou um padre, ou seja, ele mudou sua classe, passou de herói para padre. E eu coloco o Kraft aqui com dúvida porque é difícil ranquear ele. Sem sombra de dúvidas, ele é um monstro, ele é muito poderoso. Nós sabemos que ele treina constantemente todos os dias, ele é mais antigo que a Frieren, um antigo herói que salvou o mundo. O Kraft é uma powerhouse sem sombra de dúvidas. O problema é que nós não nos aprofundamos no quão poderoso ele é, então é difícil poder comparar ele com os outros personagens. Por isso a comunidade é bem dividida quanto a onde colocar Kraft nos rankings. Tem gente que coloca ele acima da série, tem gente que coloca ele por último no ranking, é difícil saber onde colocar ele. Então eu vou colocar ele como talvez no mesmo nível da série, porque sabemos que ele é um monstro. Em segundo lugar, de forma sólida, podemos colocar o Rei Demônio. E aí vai ter gente falando, ah, mas o Rei Demônio é mais poderoso que a série. Não, não é. Convenhamos, vamos falar a verdade, não é mais poderoso que a série. As pessoas usam esse argumento ao falar que a série não derrotou o Rei Demônio, ou que ela não podia derrotar ele, mas não, isso é falácias. A série é bem mais poderosa do que o Rei Demônio, e o motivo que ela nunca derrotou o Rei Demônio é simples. Ela gostava do caos, das guerras, das lutas, e ela já falou
falou isso, ela já declarou que ela gostava das guerras, das tragédias, das lutas desesperadas, do combate que o Rei Demônio Estar Vivo trazia. Não tem por que ela ir derrotar ele quando ela estava feliz por ele estar vivo e guerreando contra os humanos. A série supera o Rei Demônio sim, mas definitivamente no ranking 2 ele está sólido. O Rei Demônio era um monstro gigantesco. Nós não sabemos muito diretamente sobre os poderes dele, mas é implicado que ele era excepcionalmente forte, principalmente porque os demônios seguem apenas a força. E vemos que os 7 sábios da destruição eram incrivelmente fortes, alguns que apenas recentemente no mangá foram derrotados, e o Rei Demônio era bem mais forte do que todos eles. A própria série reconheceu que ele era um demônio muito poderoso, e mesmo a luta dele contra o grupo do herói parece que várias coisas aconteceram antes da derrota dele, então definitivamente ele é o top 2 desse ranking. Em terceiro lugar temos o Herói do Sul, o humano mais poderoso. Ele foi o humano que aniquilou as linhas de frente do Rei Demônio sozinho, e então bateu de frente com todos os 7 sábios da destruição ao mesmo tempo, derrotando 3 deles, incluindo o mais poderoso e perigoso que era o Slat. Ele tinha o poder de ver o futuro, conseguindo ver até além da sua morte, e é como ele sabia que o Himmel derrotaria o Rei Demônio. Isso acontece depois que ele morreu, e ainda assim ele pôde ver isso. Ele é incrivelmente inteligente e poderoso, tendo alguns dos feitos mais absurdos que se poderiam ter em Frieren. E mesmo que ele tenha morrido, o Rei Demônio só foi derrotado graças a ele porque ele abriu o caminho. O Herói do Sul é consagrado como o humano mais poderoso e existe um motivo para isso. E é só ver o estrago que ele fez contra os demônios que isso se prova. Em quarto lugar temos Slat, o Onisciente. Ele era considerado o confidente do Rei Demônio, o sábio da destruição mais poderoso e perigoso, tendo o poder de ver até 1000 anos no futuro. Um elemento muito importante em Slat era a sua falta de individualidade. Diferente de outros demônios que só se importam com si mesmos, Slat se importava com a raça como um todo, e assim ele fazia suas estratégias e movimentos baseados no melhor para a raça e não para ele. O que significava que ele era bem mais inteligente e estratégico que os seus companheiros. Não é à toa que, mesmo sabendo que ele morreria, ele lutou contra o Herói do Sul para garantir que o humano mais poderoso e a maior ameaça deles morreria com ele. Outro ponto é que seus subordinados demônios só obedeciam por medo, o que aponta que os outros sábios da destruição não eram capazes de o derrotar. E a prova que ele é mais fraco que o Herói do Sul é simples. Ele lutou contra o Herói do Sul ao lado dos outros sábios da destruição, e ainda assim 3 deles, incluindo ele, morreram, o que prova que o Herói do Sul era definitivamente mais forte e um monstro. Em quinto lugar, podemos colocar Frieren sem medo. Frieren é uma grande maga assim como Seri, e na verdade as duas são as únicas grandes magas da atualidade. E claro, embora Frieren seja mais fraca que Seri, não muda o fato dela ser um monstro também. Ela é uma grande maga que está viva há mais de 1000 anos, tendo aprendido e se especializado em magia por muito tempo. Frieren é a discípula de uma grande maga e tem um talento incrível, principalmente sua quantia de mana. Seu tamanho é surreal de grande. Poucas pessoas podem rivalizar ou superar ela em questão de tamanho de magia. Ela também é conhecida por ser a pessoa que mais aniquilou demônios na história desse mundo, tanto que é por isso que ela tem o apelido de Frieren the Slayer, a matadora. Frieren também é uma mestra em esconder sua mana, sendo provavelmente a pessoa mais habilidosa nesse quesito. Além disso, ela é extremamente inteligente e analítica, conseguindo analisar magias para counterar elas enquanto se adapta às situações, e já vimos isso acontecer na série algumas vezes. Outro ponto é que a força dela foi reconhecida pelo próprio Herói do Sul. Além disso, temos muito mais coisas para falar sobre ela, mas não é tão relevante no momento. O importante é que a Frieren está aqui, sólida nesse lugar, uma das mais poderosas da série, sim. E antes que digam que o Matt é mais poderoso que a Frieren, ele já foi mais poderoso do que ela, porém ela conseguiu counterar e o superar, e atualmente, sim, a Frieren está acima do Matt na lista. Em sexto lugar temos Matt da Terra Dourada. Ele é um dos demônios conhecidos por ser um dos mais poderosos dentre os 7 sábios da destruição, onde ele também é um irregular dentre os demônios. Matt ficou fascinado pelos humanos e até mesmo serviu um deles, ficando no seu território. O problema é que seus métodos agressivos fizeram ele transmutar a cidade em que ele estava em ouro, onde ali naquele local ele foi selado
pela associação mágica com aquela barreira. Isso é, até Frieren e seu grupo irem até ele para o derrotar. Mati é um grande demônio e incrivelmente poderoso. Se ele quisesse, ele poderia transmutar toda a região onde Frieren está agora em ouro. É apenas que ele não teve interesse nisso. E isso é algo que foi reconhecido pela própria série. Ela mesma disse que se ele quisesse, toda essa região já seria ouro. Ele é um dos poucos magos que já derrotaram Frieren no passado, e até mesmo Solitar, que alguém vai aparecer nessa lista e é muito poderosa, tem medo de o enfrentar. A força física de Mati é insana, onde mesmo sendo um mago, ele gosta de lutar usando uma espada feita com a sua magia, e ele é muito bom nisso. A sua habilidade é tanta que ele solou grupos inteiros de caçadores de demônios, sem usar magia, usando apenas a sua força e esgrima. Até mesmo hordas de demônios do Lorde Demônio foram derrotadas por ele. E como um demônio com 600 anos, a sua reserva de mana também é gigantesca. Mas a coisa mais temida sobre Mati é o seu feitiço de transmutar as coisas em ouro. Esse feitiço é dito por ser uma maldição, a mais poderosa do mundo. Uma maldição que nem mesmo padres, usando o poder divino da deusa, podem combater. Ou seja, a primeira maldição que nós vemos que os padres não conseguem ir contra. E surpreendentemente, diferente de demônios normais, o Mati também pode usar magia humana. Ele aprendeu magia humana ao visitar Solitar, um outro demônio que estava estudando sobre isso. Então você vê que o Mati é cabuloso, definitivamente um dos mais poderosos do mundo. Porém, ele foi superado por Frieren. Em sétimo lugar temos a Solitar, a grande demônio sem nome. Ela é um grande demônio que conduz experimentos em criaturas vivas, incluindo humanos, onde ela é outro demônio peculiar que tem interesse em humanos, sendo capaz também de usar magia humana, algo que muitos demônios, a maior parte deles, não é capaz. E embora ela pareça toda calma e bonitinha, ela é um demônio extremamente perigoso, no mesmo nível que os 7 sábios da destruição. Frieren pensa que o controle mágico de Solitar desafia toda a lógica e está em uma dimensão diferente, onde ela tem uma reserva de mana gigantesca, tão grande quanto a da própria Frieren. Além disso, ela tem uma grande inteligência também, não apenas conseguindo entender muito bem os humanos, mas consegue formar estratégias em batalhas. Solitar é alguém que já lutou de igual para igual com Frieren, mostrando seu talento e habilidade. Porém, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Ela estava ligeiramente abaixo de Mati em questão de força, e ela tinha medo de lutar contra ele. E Frieren, embora tenha sido sim derrotada por Mati em um momento, superou ele e o derrotou. E logo nós podemos pensar que Solitar está próxima de Frieren, sendo ligeiramente mais fraca, mas ainda assim abaixo. Em oitavo lugar nós temos Grauzan, o Milagroso. Ele é um dos 7 sábios da destruição e era considerado um dos mais poderosos também, onde ele foi derrotado por Himmel e seu grupo durante a sua viagem. Grauzan possuía uma magia que superava o conhecimento e razão humana, tendo uma magia mental de ilusões. Ele primeiro podia alterar sua cara e forma para se misturar em qualquer sociedade de qualquer era, e seu poder mágico era tão poderoso que suas ilusões eram indistinguíveis da realidade, podendo enganar até mesmo outros grandes demônios. Além disso, com a sua magia de ilusão, ele poderia se deixar invisível e indetectável, ao ponto de que até mesmo o grupo de Frieren não percebeu ele quando ele estava muito próximo deles. Além disso, ele pode prender suas vítimas em uma ilusão que mostra a eles sonhos felizes dos quais eles já desistiram. Porém, porque isso é uma maldição, padres poderosos podem counterar ele, e até mesmo guerreiros habilidosos como Himmel, por exemplo, podem lutar contra seus instintos e acordar da ilusão. Onde, usando sua magia, Grauzan também podia ler memórias e remover parte delas dos seus alvos, onde esse cara é tenebroso. E embora eu tenha colocado ele aqui, tem gente que coloca ele acima de Frieren. Eu acho que ele não tá acima de Frieren nem ferrando, mas tem gente que coloca ele lá em cima. Onde é dito que especificamente ele poderia derrotar Mati, mas isso é pelo fator compatibilidade. Os poderes dele funcionam muito bem contra Mati, e não necessariamente significa que ele era mais poderoso que o outro demônio. Em nono lugar temos Himmel, o herói. Como sabemos, Himmel era um humano, mas não tinha nada de comum nele. Himmel foi um espadachim que tinha uma velocidade incrível, e são poucas pessoas até hoje na obra que sequer comparam com a velocidade que Himmel tinha. E para combinar com a sua velocidade, ele tinha sentidos incríveis, muito aguçados. E mesmo tendo apenas uma réplica da espada do herói, ele ainda tinha habilidades o suficiente para derrotar poderosos inimigos e o próprio Rei Demônio. E além disso, Himmel também era muito inteligente e estratégico,
estratégico. Mas um dos pontos mais importantes sobre ele é o fato de que ele fazia milagres praticamente. Nunca foi confirmado se o Himmel era ou não capaz de fazer milagres, se tinha alguma coisa especial nele que fazia essas coisas acontecerem, mas nós vemos várias vezes na série situações em que ele só escapou porque ele era Himmel. Não tinham explicações ou motivos diferentes, era porque ele era Himmel, e sendo Himmel, ele conseguiu superar tal situação. Então é meio que teorizado entre a fandom que Himmel tinha meio que um poder de ser capaz de criar milagres, mesmo que nunca tenha sido confirmado. Ou seja, definitivamente tinha algo de especial nele. E bem, Himmel era um espadachim nato, velocidade, força, esgrima, sentidos. Ele era um pacote completo, ele tinha tudo. Ao lado disso, eles tinham o espírito de um herói, gostando de ajudar pessoas, explorar lugares, lutar contra monstros, demônios. Ele é um dos personagens mais poderosos da série e merece estar aqui sem sombra de dúvidas. E com isso, eu já falei sobre os 10 personagens mais poderosos da série, com 2 pessoas sendo o top 1. Agora, se eu fosse colocar mais uma pessoa no top 10 abaixo de Himmel, seria a Flamme, sem sombra de dúvidas, uma grande maga, uma das mais poderosas da humanidade. Mas como eu só queria falar sobre 10 personagens nesse vídeo, eu vou ter que deixar a Flamme de fora. Mas o que vocês acharam, meus amigos? Gostaram, não gostaram, concordam, mudariam alguma coisa? Me digam nos comentários, eu quero saber as suas opiniões, mas deem argumentos. Não vem apenas com essa de falar que tal personagem é mais poderoso do que tal. Dê argumentos, dê motivos sólidos, porque senão eu não vou aceitar. Dito isso, se você quer mais Frieren aqui no canal, aqui você encontra o que procura, então assiste aí que tá bem legal. E não deixe de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.